O primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, fez um longo discurso ontem no Congresso norte-americano. Alguns deputados democratas saíram, teve manifestação de rua, mas ele pôde falar livremente e espontaneamente a respeito do que está acontecendo na visão, obviamente, do governo de Israel na região do Oriente Médio. Do outro lado, está havendo uma possibilidade das duas maiores facções políticas palestinas se juntarem. São rivais arqui-inimigas. O Hamas de um lado, está na faixa de Gaza, e Al-Fatah, que está do outro lado, que está lá no chamado, onde tem o chefe da segurança do governo palestino, na Transjordânia. Muito bem. O que significa essa... Agora estão começando a falar, estão tentando assinar um acordo. E a gente quer saber o seguinte, será que isso pode contribuir ou não para pôr fim à guerra? Conosco está a professora Daniele Aires, professora de Política Internacional e Segurança da Universidade Federal de Santa Catarina. Professora Daniele, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto, e aos seus ouvintes. Muito obrigada pelo convite, é uma honra. Muito obrigado. Professora, conta pra gente o seguinte, primeiro ponto, quais são as principais diferenças que existia, pelo menos até agora, entre o Hamas de um lado e Al-Fatah do outro? Então, Heródoto, a diferença que mais marca esses dois grupos e que faz com que eles virem, digamos, facções inimigas dentro do território da Palestina é o seu posicionamento sobre como entender a relação que a Palestina tem com o Estado de Israel. E principalmente como entender a pertinência e a possibilidade da existência do Estado de Israel. Enquanto a Fatah, que depois vai ter conexões com a OLP, Organização pela Libertação da Palestina, que vai se tornar o governo reconhecido internacionalmente depois dos acordos de Oslo pelo território da Palestina, entende que é preciso negociar, entende a necessidade de garantir a existência do Estado de Israel. O Hamas ele vai exatamente, diametralmente, na direção oposta, ele é contra a existência do território do Estado de Israel, dizendo que aquilo é uma invasão, que todo aquele território é território palestino e que, obviamente, não deveria existir o Estado de Israel. Essa é, de fato, a grande questão que separou esses dois grupos e fez com que o próprio território da Palestina, em meados de 2006, logo após a morte de Yasser Arafat e das eleições que ocorreram em 2004 e 2005, fosse quebrado em dois e tivesse a Cisjordânia controlada pela autoridade palestina, que tem raízes na Fatah e na Organização da Libertação da Palestina, na OLP, e que o Hamas expulsasse a autoridade palestina de Gaza e tomasse o controle de Gaza, que é quando, a partir de 2006, Israel cerca Gaza, Gaza deixa de ter contato com qualquer espaço externo que não seja controlado por Israel, e aí nós vemos o que está acontecendo desde então. Então, o que faz com que sejam dois grupos rivais de forma efetiva é a sua posição em relação a como o relacionamento da Palestina deve ser praticado, entendido e realizado com Israel e com a própria existência do território de Israel. Surpreendeu, professor Daniel, se surpreendeu essa reaproximação, então, entre essas duas facções políticas rivais, o Hamas de um lado e o Al-Fatah do outro? Olha, surpreendeu, não sei se é a palavra, mas é interessante que se aproximem, Heródoto, porque depois do que a gente assistiu desde 7 de outubro, ou seja, os ataques terroristas praticados pelo Hamas no território de Israel, e depois toda a dificuldade pelo qual passa a população palestina, que está sendo efetivamente bombardeada de forma contrária à legislação internacional, algo deveria ser feito. Há uma quebra também dentro do Hamas sobre como isso se conduziu, como se conduziu o pós-ataque de 7 de outubro. Então, se imaginarmos nesse sentido, esse encontro parece ser uma das possibilidades ou alternativas que surgiriam da má condução ou das consequências da condução do processo após 7 de outubro. O que me parece mais interessante, e isso talvez muito surpreendente,
é que quem conduz essa aproximação e tenta produzir um acordo de paz é a China, trazendo esses dois grupos para o território chinês, fazendo com que eles, que são inimigos de primeira hora, sentem à mesa e conversem, buscando uma alternativa que o Ocidente nunca buscou, que é aproximar aqueles mais moderados desses dois grupos, que possam conversar entre eles e que possam reunificar de forma efetiva um grupo que possa controlar a Palestina como um todo e não como dois espaços cingidos, né? Uma Cisjordânia e outro Gaza. Então, o mais interessante desse processo é uma alternativa de solução ou de início de construção de uma solução e de quem a propôs, que foi efetivamente a China. Então, nesse sentido, parece que a inovação está aqui. Agora, a relação entre Hamas e Fatah ela é surpreendente talvez só nesse quesito, né, de ela estar ocorrendo de forma conectada com a China, mas não necessariamente que eles em algum momento não conversariam. Depois do 7 de outubro parece que não teria outra solução senão conversar para defender toda a população palestina de um revide de Israel após os ataques que sofreu, né, e não só a população de Gaza em si. Perfeito. Professora, muito obrigado. Eu que agradeço. Boa continuação de um excelente jornal. Obrigado pelo convite. Nós agradecemos a Daniele Aires, professora de Política Internacional e Segurança da Universidade Federal de Santa Catarina. Camilo, é aquilo que você chamou a atenção, não tinha nem pensado, né? A China está intermediando. Olha como isso mexe com a geopolítica mundial. Sim, essa reunião aconteceu em Pequim na segunda-feira e reuniu mais 14 representantes de grupos distintos lá, Heródoto. Aí, ó, estamos acompanhando então.